Olá, eu sou a Kelly Monteiro. Eu sou Giovana Salviato. E hoje nós vamos falar sobre medo. Você tem medo de alguma coisa, Giovana? Quem não tem? Quem não tem medo? E o medo, ele segue em várias linhas. Uma delas é o medo do desconhecido. A gente tem muito medo do desconhecido. E esse medo é o que paralisa a gente. Então, muitas vezes a gente passa muito tempo da nossa vida paralisado em várias áreas por medo do desconhecido. Então, o que na verdade a gente pode driblar isso conhecendo, estudando, pesquisando, indo atrás, vivenciando, eu costumo dizer. Que nem você falou, medo você vai sair, tem um demônio, tem um diabo, aquilo lá é pecado, aquilo lá. Isso são medos que foram impostos pela igreja para poder dominar a população, para criar uma ordem, né? Tanto a igreja quanto a política, elas têm uma ordem. Então, para que a população seguisse essa ordem, elas precisavam ser dominadas pelo medo. Lá atrás, né, quando Moisés lá recebeu os 10 mandamentos, qual foi o propósito? Ele estava perdendo o controle daquele povo, né? Ele já não conseguia mais dominar aquele povo, ele perdeu o domínio, né? Vamos dizer, com a chefia, o comando do povo. E ele precisava fazer alguma coisa. Então, ok, ele se retirou, dizem que foi orar, isso aí eu não vou entrar em menores. Sim, né? Mas aí ele voltou com mandamentos que nada mais eram do que regras que impunham medo, né? Porque foi dado por Deus. Então as pessoas, elas temiam. Aí então ele conseguiu voltar à ordem. E assim foi na igreja, foi passando. Então muitas coisas que a igreja, ela coloca o medo em você, mas você não vai buscar a razão, a verdadeira razão. Você estudou? Você foi lá experimentar? Você foi conhecer? Sabe o porquê, né? Entendeu? Então, assim, e às vezes eu falo muito por experiência própria, porque por muito tempo da minha vida, fui, né, da igreja por 40 anos, e eu tinha muito medo, que nem você falou, não vai lá em tal lugar, porque lá tem um demônio, lá não sei o quê. E aí você cria um preconceito, né, de outras denominações, de outros lugares, e você acha que é um bicho, e você nunca foi lá. Você nunca foi conhecer, você nunca conversou com uma pessoa que é de raiz de lá, para entender quais são as razões deles, o que acontece. Então é uma coisa assim, o medo ele domina tanto que você fica paralisada. E você não se dá nem, não se presta nem ao capricho de estudar, de dar um passo mais. Não, eu vou estudar, eu vou procurar, eu vou conhecer, eu quero saber. Por isso se diz muito sobre enfrentar os seus medos, né? Enfrentar o medo, eu acredito que seja isso, não é? Eu me lembro quando eu era criança, eu ia dormir, e eu sempre fui a que dormia mais tarde entre os meus irmãos, né? E aí, a hora que eu ia dormir, eles já estavam dormindo. Eu entrava no quarto, tava tudo escuro, né? A gente dormia, nós três dormíamos no mesmo quarto. E aí eu entrava no quarto e às vezes tinha lá um monte de roupa atrás da porta, uma blusa pendurada atrás da porta, e aquilo pra mim, gente, era um monstro. E eu ficava, cobria até a cabeça e rezava e pedia, pelo amor de Deus. Até que um dia eu comecei, peraí, deixa eu ver o que é isso. Vocês estão dormindo mesmo? Eu vou acender a luz pra ver o que é, né? Era roupa. Falei, nossa, gente, tanto tempo sofrendo achando que era roupa. Exatamente. E isso foi acontecendo mais vezes, até num ponto que o meu irmão mais velho pedia para eu sair no escuro, porque a gente tinha poço de água em casa, né? Não era água da rua. Então tinha que ligar a bomba e a gente tinha que sair no escuro. E ele lá, 14 anos, 16 anos, vai lá, liga a bomba pra mim. E ele com medo, e eu ia. Né? Eu já tava ali meio valentona já, né?
E por quê? Porque eu fui vencendo isso. Eu falei, cara, eu não posso ser dominada por isso a vida inteira, né? Não foi sempre assim. Lógico que tem algumas situações na vida que a gente tem ainda que vencer. Mas eu tô dando um exemplo porque se eu ficasse ali a vida inteira, ou dormindo na sala, ou entrando no meio da minha mãe e do meu pai de medo de acender a luz e ver que ali era um monstro, eu estaria até hoje com medo de dormir no escuro. Sim. E tem adultos que têm medo de dormir no escuro. Tem. Né? Então é isso que você estava falando. O medo paralisa, mas ele nos paralisa enquanto nós não tomamos uma atitude de estudar, de enfrentar, de saber o que é, de saber o porquê. Por que que isso me amedronta? Por que que isso me tira, né, me desestabiliza? Não é? Aí que entra o autoconhecimento, que a gente tanto fala, a expansão da consciência. Você tem que expandir a sua mente, você tem que estudar mais, você tem que conhecer, sabe? E ir além do seu horizonte, porque você está tão acostumado a ver aquilo, sempre padrão, e repetir, né? Eu costumo falar que as pessoas são muito papagaios. Sim. Né? Ouve, repete, mas não vai saber de onde veio essa informação. Não vai estudar, não vai pegar, não vai conhecer a fundo aquilo que ela está falando porque ela está repetindo. Né? Então, aquilo que você escutou dos seus pais, você repete para os seus filhos, olha, isso é pecado, isso é perigoso, isso é bicho. Se você fizer isso, você vai para o inferno, se você... Exato. Né? Então, assim, hoje nós queremos, através desse nosso vídeo de hoje, falar exatamente disso, né, Giovana? Essa questão de muitas vezes nós nos limitarmos, porque se você fizer isso, você vai para o inferno, se você fizer aquilo, você vai ficar pobre, se você não fizer... Ainda foi colocado em nós uma cultura de se você não trabalhar incansavelmente todos os dias, de não sei que hora, não levantar super cedo, você vai ficar pobre, você não vai vencer nada. Entre as crenças limitantes, né? Elas estão muito ligadas com o medo. Com o medo. Estão muito ligadas com o medo, porque é aquilo que eu falei, é o medo do desconhecido. Então você tem uma crença que te limita, né? E não permite que você dê um passo adiante, porque você não sabe o que tem adiante. E aí você também não se arrisca. Só que eu acho que é esse salto no escuro que você tem que dar. Olhar para dentro de você e entender, descobrir quem é você. Quais são os seus medos e superar os medos, né? E além disso, dar um passo no escuro. Eu costumo dizer assim, olhos fechados mesmo, você dá o passo no escuro. Até tem uma frase que diz assim, primeiro você dá o passo, depois, como é que é? Deus cria o chão. Coloca o chão. É mais ou menos isso. E eu penso também muito assim, sabe? Às vezes as pessoas ficam esperando ela ter um momento de zero medo. Não tem. Não existe. Esse momento não existe. Então você tem que fazer com medo mesmo. Exato. Tô com medo, mas eu vou. Coragem não é a ausência do medo. Não, a coragem é exatamente você superar. Esse poder de superação que você vai e enfrenta aquele medo. Passa por cima dele e vai. Eu vou atropelar esse medo aqui. E é interessante, Kelly, que na maioria das vezes tem medos que a gente aumenta, a gente amplifica os medos. E como você falou, quando você vai ver, não é nada daquilo. Não é nada. É uma coisa tão simples, uma coisa tão, às vezes, muito bonita, e você fala, nossa, eu tinha tanto medo disso. Você quer um exemplo que ajudou na evolução da humanidade, que na Idade Média, eles acreditavam que no final do oceano existia uma enorme cascata e que tudo caía, né? E aí, que a Terra era plana, aí sim eles achavam que a Terra era plana, então que tudo que fosse até o final do oceano ia cair. E um dia alguém disse, não, eu vou até o final. Mas você vai morrer? Você falou, não, eu vou. E aí que houve, né, o descobrimento das Américas e da Oceania e tudo mais. Senão aqui ainda seria tudo mato. Senão todas essas descobertas são o enfrentamento do medo. Sim, né? Não existe nenhuma descoberta. Daquilo que não existe. Então, assim, eu tenho medo daquilo que não existe. Porque a gente quer ter o controle. E aquilo que é desconhecido, você não tem o controle. E aí te causa um medo.
Porque você quer estar sempre nua, mas a gente não tem o controle de nada. Isso é ilusão, a gente não tem controle sobre a nossa vida, sobre as coisas, né? Você tem um limite de senso, mas o controle não está nas tuas mãos. Muitas pessoas, os mais pessimistas, eu acho, eles costumam dizer que o medo talvez seja um senso de responsabilidade. Existe o Até medo certo natural, né, ponto, Kelly? sim, né? Existe o medo natural que ele, além de ser Intuição. importante, também, mas eu digo assim, além de ser importante, ele faz parte da nossa natureza, que é o medo, por exemplo, que os medos saudáveis. Você não vai pular de cima de um prédio que você sabe que você vai morrer. Isso mesmo. Entendeu? Então, eu tenho um medo daqui, da altura. Mas aí eu já não diria nem que é um medo, é um cuidado. Você tem um certo cuidado porque você sabe do perigo, mas não é uma questão de medo. É uma questão de você ter conhecimento do perigo. Isso é saudável, né? Sim. Porque se a pessoa ficar, se ela confunde medo com responsabilidade, ela não vai sair de casa para conhecer gente nova, ela não vai se arriscar a comer pratos novos, conhecer, né, se arriscar numa culinária nova, ela não vai conhecer outros países, não vai viajar, ela não vai entrar num avião, e tudo isso, olha como isso limita, olha como isso paralisa, não é? Você imagina uma pessoa que, eu não viajo de avião, eu não gosto de viajar fora da minha cidade, do meu país. Que ali tem muitas pessoas. Muitas! Inclusive, você falou de comida, é uma coisa super interessante, porque as pessoas elas ficam tão presas assim a padrões, né? Que você realmente conhece pessoas que falam assim, ai credo, eu não como esse tipo de comida, mas nunca experimentou. Nunca experimentou! Eu acho assim, isso. e aí eu pergunto, né? Qual o problema de você experimentar? O que vai acontecer? Você vai morrer? Né? Você só vai saber se você realmente gosta ou não. Não gostou, ok, não precisa comer mais. Mas daí você tem certeza que você não gostou. Exato. Agora esse, sabe, nojinho que as pessoas têm, falam, eu não quero experimentar. É sempre aquele padrão. Eu só como isso, eu só tomo isso. Existem muitas pessoas que vivem num padrão. E não só de comida, mas em geral, né? Eu só vou ali. Aquela rotina de semana, final de semana. Isso cabe dentro de eventos no seu lazer. Eu nunca fui em determinado lugar porque falaram pra mim que lá tem um som não sei o que e tem mal frequentado. Então assim, mas você já foi? Não foi pra conhecer. Então não dá. Eu não vou em determinada igreja porque ali não tem amizade com determinada pessoa, porque aquela pessoa fala tal coisa. Eu não vou. N coisas, né? Ou até trabalho, função, né? A pessoa fala assim, eu prefiro ficar aqui onde eu tô. Eu já vi. Faz tantos anos, mas eu conheço. Porque eu conheço todo mundo, eu sei quem é. Mas imagina eu dentro de uma empresa nova agora. É o medo de perder o controle. Aquilo que nós falamos ali, ela já está acomodada, entendeu? Ela tem assim, a falsa sensação de que ela está no controle daquele local, daquela situação. E ela sabe que se ela mudar dali, vai ser algo novo. E aí, como que vai ser? Será que eu vou dar conta? Outra situação que as pessoas se prendem por conta de medo. Relacionamentos tóxicos. Se eu terminar agora, eu vou ficar sozinha, não sei. Será que eu não vou? Eu vou ficar com medo. E se ele ou ela encontrar outra pessoa? E se eu ficar sozinha há muito tempo? E se eu nunca mais encontrar ninguém? Isso é um assunto até grave, eu diria. Porque aí entra a parte religiosa, que também coloca medo, impõe medo. E por medo, muitas mulheres sofrem horrores no casamento. Eu falo mulheres, homens também, mas a maioria das mulheres, por medo do que a igreja diz que o que Deus uniu, o homem separou. O casamento é um só. Né? O casamento é um só. Então você é obrigada a viver um casamento tóxico, um relacionamento tóxico. Muitas vezes a mulher aí por medo de pecar, por medo de, né? Porque ela vai entrar em pecado, porque ela vai abandonar.
Gente, isso é o maior absurdo. É uma prisão, né? É um jogo, prisão. né? É um jogo pesado. Agora, eu acho que uma outra situação reversa ao medo, que está muito mais ainda dentro disso que nós estamos falando, é quando uma pessoa conscientemente tem noção dos teus medos e usa isso em benefício dela, manipulando você. Né? E isso é o que acontece, que agora nós vamos sim de vezes falar sobre como foi criada, né, a estrutura de religiosidade, de política, né, e de todo tipo como fala? De imposição, de autoritarismo que existe no mundo. Ele é criado através de uma pessoa que tem consciência do medo de uma outra pessoa e usa isso para manipular essa outra pessoa, né? Então eu acho que é uma das situações mais difíceis. Porém, se essa pessoa, né, que é a pessoa amedrontada, vamos dizer assim, então ela cresceu lá com seus milhões de medos. Ai, meu pai me abandonou, minha família me abandonou e eu hoje estou numa situação de que eu estou num emprego e é só isso que eu tenho, não tenho mais nada, ninguém a quem recorrer. E aí, se nesse momento essa pessoa cai nas mãos de um empregador narcisista, manipulador, e tem consciência do medo dessa pessoa, então ele vai fazer o quê? Então você vai ter que trabalhar para mim. Ele vai tornar ela uma escrava. Até não sei que horas, senão eu vou te mandar embora. E ela tem medo de ela tem medo, ela vai fazer. Ela vai fazer. Então esse é o maior perigo. Mas como eu falei no começo, é falta de conhecimento. Sim. Se as pessoas estudarem e abrir a mente, elas vão entender como que funciona tudo isso. Como que funciona o manipulador. Como que o manipulador age. Aí ela vai reconhecer. Eu passei por isso. Eu passei por um relacionamento tóxico com narcisista. Foi difícil, mas eu não fazia nem ideia de que existia o narcisista. Sim. Né? E eu me achava aquela boazinha. Mas eu não era boazinha, eu era tonta. Eu era, entendeu? A pessoa que eu me permiti ser manipulada. Então, e isso não estou falando só relacionamento, não é relacionamento. Não, amizade exatamente. Foi relacionamento de amizades, assim, que eu permiti que me manipulasse. Por quê? Por falta de conhecimento. Quando eu comecei a abrir, a expandir, conhecer, ler sobre isso, abriu a visão. Hoje você já, entendeu? Você já identifica uma pessoa manipuladora e você vai dar um passo para trás e falar, opa, aqui não. Exato. Né? E assim acontece com tudo e com todos. A igreja usou o medo como manipulação. Sim. Porque ela precisava, imagina que se todas as pessoas tivessem uma liberdade mental e emocional. Se todas as pessoas conseguissem enxergar além do que elas enxergam, que é aquele risco que foi feito no chão, daqui você não passa. Né? Os olhos tapados. Não existiria a igreja, o movimento isso. Não existiria, porque não teria como dominar o povo. O povo não se permitiria, porque ele seria dono de si. Né? As pessoas seriam donas de si. Então, eu não permito que me manipule, porque eu conheço a verdade. Na própria Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Só que eles usam isso ainda para manipular, porque eles têm a verdade deles. Como se eles fossem os únicos detentores da verdade. Exatamente. Né? Eles são os donos da verdade. E a verdade é algo muito relativo, né? O que é verdade para você. Exato, não existe verdade absoluta, né? Existe aquilo que você vai desvendando, aquilo que você vai vivenciando, que vai trazendo um bem para a tua alma. Você vê pessoas, eu converso diariamente com pessoas que vivem nesse sufoco. É impressionante, assim, você vê a pessoa sufocada por causa dessa cobrança, né, de que, ai, nossa, eu fiz isso, agora eu estou em pecado, ai, nossa, eu não posso
fazer isso porque senão, sabe, eu não vou poder ir na igreja, no culto, Na Então, Santa Ceia, na comunhão, né? é uma prisão, Kelly. Sim, é uma prisão, é uma prisão. E digo de passagem, assim, é uma prisão planejada, né? Porque é como nós falamos sobre aquela situação do empregador e empregado, né? Lá atrás, quando essa estrutura foi montada, ela foi montada por pessoas que tinham conhecimento do que elas poderiam fazer através do medo de alguém. Sim. Né? Ela não foi feita de forma impensada ou de forma improvisada. Não, não pense você que as estruturas dessa sociedade nossa foi feita de forma improvisada. Foi feita de forma bem calculada e arquitetada, né? De forma que a TV, né, de modo geral, eu posso falar com propriedade, porque sou publicitária há bastante tempo. Então, a TV, de forma geral, ela constrói consciências, ela constrói mentalidades, né? E não só no sentido de criar necessidades, né? Que é através da exposição de determinadas coisas, objetos e tudo mais, a população passa a ver aquilo e passa a desejar aquilo, mesmo que aquilo não esteja sendo feito, aquele propaganda escrachada, né? Mas seja uma coisa velada. Esses que são os velados são os piores, né? E da mesma forma, os medos também foram vendidos, né, para nós. Então, por exemplo, a sociedade, de forma geral, tem medo de colocar o seu filho numa escola popular, de bairro, e o seu filho ser um marginal, só porque está estudando na escola de bairro, sendo que você estudou, entende? Aí, outro medo que foi criado, né? São crenças, mas são medos. Por exemplo, não posso ir a pé, deixar meu filho ir a pé para a escola, porque ele pode ser assaltado, ele pode ser... Então, é um medo que foi criado, né? Sendo que nós lá atrás, mas hoje o mundo está mais violento. Tá, mas ainda tem quem vai, gente. É aí que entra a diferença que eu falei pra você entre o medo e o cuidado. Né? Você tem que ter aquele cuidado daquilo que você sabe que é um perigo iminente. Sim. Mas não o medo. Porque eu acho assim, olha, eu acho que chega uma certa idade, por exemplo, tá, é uma criança de 10 anos, beleza. Mas um jovem, um homem, uma mulher já de seus 20 e poucos anos, tem mãe e pai se matando para sair correndo do serviço, para buscar a criança, levar um jovem, adolescente num lugar e outro, por medo. Será que tá certo isso? Entra naquilo que nós falamos lá no primeiro vídeo. Aquilo que você emana, você atrai. Você atrai. Então, quando a pessoa ela tem muito medo, ela está emanando medo, ela está, né, vibrando medo, aquilo que ela tem medo. Também tem uma passagem bíblica que fala isso, não tem? Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Tem, eu depois vou procurar, mas tem. Eu lembro que eu lia muito essa passagem. Falava que aquilo que eu mais temia me aconteceu. Por quê? Porque você está vibrando aquilo, aquele medo. E ele vai voltar pra você de alguma forma e vai acontecer. E depois você vem e ainda fala, tá vendo? Eu falei que ia acontecer. Óbvio, né, gente? Você estava esperando que acontecesse. Você estava esperando, você espera. Aquilo que você espera acontece. Sim, a pessoa espera que aconteça. Então, e da mesma forma, esse medo você vê como que, vamos dar um exemplo bem besta, mas verdadeiro. De tanto saber que nós cultivamos esse medo, por que esses golpes via WhatsApp, telefone se tornaram tão frequentes? Não é? Que eles ligam e falam, eu tô com a sua mãe aqui, eu tô com a sua filha aqui. Por quê? Porque eles sabem, eles são manipuladores. Sim. Eles sabem que a maioria da população tem medo disso. Entra em pânico. Entra em pânico. Porque também tem essa questão, né, que daí já entra um outro ponto que ainda nós não falamos sobre isso, que é a atenção plena. Se você estiver em atenção plena, no aqui e agora, você vai conseguir, centralizar, respirar e entender que aquilo
não é real, é um golpe. Mas como você não está em atenção plena, você está acelerado muitas vezes, né? Aí quando vem aquele choque, você não tem tempo de pensar, você age por impulso. E aí o que acontece? Você vai lá e cai no golpe. Facilmente. Então eles já sabem disso, obviamente. Então tudo é um conjunto. Lógico, todos nós temos medo, todos nós. Vai dizer que nós não temos. Nós, como terapeutas, nós temos os nossos medos. Muitos medos. E muitas vezes também são aqueles medos, que nem nós já falamos, que vêm da infância, de traumas de infância. Porque eu falei, tem o medo desconhecido, mas tem o medo do que eu já vivenciei. De que eu não quero repetir, exatamente. Aí são os traumas. Então eu tenho medo de fazer isso e acontecer de novo, né? Então cria aquele bloqueio. Esses precisam ser tratados no consultório. Que são os bloqueios. Como, por exemplo, o meu medo de falar na câmera, em frente à câmera. Era um pavor. Tô desbloqueando já um pouquinho, né? Tô melhorando, né? Tá melhorando. Mas era um pavor, assim, um pânico que me paralisava de verdade, assim, de eu ficar sem ar. É absurdo. E isso tem que ser tratado, gente. Eu tô tratando, minha terapeuta tá tratando de mim. Estamos juntas, né? Aí trata. E é isso. E eu acho que, assim, uma das questões mais importantes para a gente falar sobre medo é essa, né? A questão de que, quando nós deixamos os nossos medos expostos, eles passam, então, a ser arma nas mãos das pessoas erradas. Exatamente. Né? E quando você supera os seus medos, você passa a ter asas. Aí é o verdadeiro sentido da liberdade, do empoderamento, porque você perde o medo, você começa a fazer, você fala, uau, né? Não era nada daquilo, eu estava amarrada numa cadeira, por uma corda de uma cadeira. Sim, né? Como era um elefante fica Exato, lá, né? Era ilusório, era uma prisão ilusória. Eu queria, assim, pedir para que as pessoas, né, que assistirem a esse vídeo começassem a analisar, né, quais são os comportamentos que você tem, comportamentos e pensamentos que você tem que são movidos por medo. Exemplo, não vou, assistir um filme sobre espírito, sobre vida passada, porque é pecado. Outro exemplo, tem muito a ver com a política atual. Porque a pessoa eleita vai impor um regime Y que vai fazer com que todo mundo passe fome, blá blá blá. Será que é real isso? Não é? Outra coisa, eu não posso me separar dessa pessoa com quem eu vivo porque eu não conseguiria me relacionar com outra pessoa. Será? Não, meus amigos não são os melhores, mas pelo menos eu os conheço há bastante tempo. Uhum. Esse emprego que eu estou esgotado, não tenho tempo para minha família, não ganho o quanto eu queria, mas pelo menos eu tenho carteira assinada. Então eu acho que são essas coisas. Reflexões. Que nós temos que pensar, sabe? Que é muito fácil cair. Acho que essas são as principais ciladas que nós caímos no nosso dia a dia. Quando a gente percebe o quanto nós fomos manipulados até hoje através do medo, dá uma tristeza. É triste, sabe? Reconhecer que passei quase 40 anos da minha vida vivendo com medo e que não me levou a nada. Né? E aí, quando você se liberta do medo, aí sim, aí a gente é verdadeiramente livre. Essa é a verdadeira liberdade. Eu me dou a liberdade de pensar o que eu quero, de sentir o que eu quero. Porque, gente, não existe uma bússola maior do que aquilo que me faz feliz, do que o meu coração. Sim. Meu coração me diz se aquilo é bom ou não é bom pra mim. Quantas vezes, não estou falando de medo, eu estou falando assim, se eu já conheço, eu sei. Muitas vezes eu também posso ser levada pelo medo. Mas a maioria das vezes, quando você já conheceu, já está desperto,
no caminho do despertar, porque a gente nunca vai estar desperto por Não. completo, né? Você tem aquela sensação, puxa, que vontade de estar ali com aquele povo, gente. Nossa, que legal. Acho que eu vou lá, vou experimentar. Né? E aí você vai experimentando coisas na sua vida. Eu experimentei, eu me lembro de que teve um ano, há uns 5, 6 anos atrás, que eu sempre faço promessas para mim mesma, assim, na virada do ano. E eu fiz uma promessa para mim. Falei assim, olha, esse ano eu vou dizer sim. Eu vou dizer sim para todas as coisas. E o ano já virou assim, ó, eu escalei, eu mergulhei, eu não sei o quê. Eu me relacionei com várias pessoas, com várias, né? Tive alguns relacionamentos que não deram certo, mas foram experiências. Sim. Porque eu até então, eu vivia uma autocobrança assim. Ai, porque meu casamento não deu certo. Agora eu tenho que me relacionar de novo, mas tem que Mas dar você tem que certo. querer ser o perfeito. Tem que dar certo, porque eu não posso me expor É. para um relacionamento que não vai dar certo. Não! Gente, que vaidade é essa? Achar que eu tenho que fazer o negócio, já tem que dar certo. Eu sou o quê? Alecrim dourado, né? É. Então foi isso. E foi assim um ano que eu aprendi muitas coisas. E eu tenho vivenciado isso desde então. Superou muitos medos, né? Assim, barreiras de conhecer coisas novas. Que foi expandindo. E é isso que eu falo que é maravilhoso. Então vamos lançar um desafio e outro. Final de ano chegando, gente, já que o povo cheio de fazer promessinha no final de ano aí, ó, aproveita e faz um desafio a você mesmo de superar algo que você tem muito medo. Próximo ano. Quais são os medos que Começa eu vou com vencer no desafios próximo pequenos, né? Vamos experimentar uma comida nova? ano? Sim. Vamos fazer uma viagem para um lugar diferente que a gente não conhece? Exato. Coisas E não pequenas. precisa ser longe, gente. Pode ser aqui, ó. Tipo, eu vou pra Cachoeira de Emos, por exemplo. Eu vou uma lanchonete diferente. Uma porque tem gente lanchonete. que come todo final de semana no mesmo lugar, no mesmo lanche, né? Então vamos. Eu lembro que tinha um pouquinho. grupinho meu na faculdade que a gente fazia um desafio assim. Toda semana a gente tinha que escutar uma música nova e conhecer um cantor novo. Sim. Porque a gente acaba sempre viciando nas mesmas coisas. E até isso é medo. Até isso. Até isso é medo. É o conforto que eu falei, do controle. Você quer ter um controle, né? E aí, quando você aprende a fazer esse desafio, conhecer coisas novas, você expande. Você vê que o mundo não é esse quadradinho que você tá. Ele não tá fechado no teu umbigo. Não existe só essa meia dúzia de pessoas que você conhece. Não. Entende? Não existe só aquele lanche que você come toda semana. Bom, eu acho que eu gostaria também de falar assim pro pessoal que assistiu até o final. Que nós não temos aqui a pretensão de ensinar nada para ninguém. Ao contrário, né, Gi? A gente tem a pretensão, sim, de falar, de expor aquilo que está dentro de nós, aquilo que está ali pulsando dentro da gente, com o objetivo de, quem sabe, isso te despertou de alguma forma, não é? E se de repente nós conseguimos plantar uma sementinha aí, já foi válido. Com certeza. Que assim como a Gi já plantou uma sementinha para mim lá atrás e outras pessoas, e aí foram, né? Foi essas sementinhas que foram brotando, e hoje estou aqui nesse caminho, né? E quero sim trazer mais pessoas, porque eu acho que é isso que é o nosso intuito, né? Lógico. Despertar mais pessoas. Despertar mais pessoas. É isso aí. Então, ficamos por aqui. E aí eu vou deixar para vocês aí, ó. Quero ver se vocês vão cumprir esses desafios. Superar um medo novo, experimentar uma comida nova, ouvir músicas diferentes e refletir. Quais desses medos estão paralisando você? E você pode voltar e comentar aqui pra gente também, tá bom? É isso mesmo, hein? Até mais. Até mais. Namastê. Gratidão.